transformou minha vida, derramou azeite na minha cabeça, para transformar a vida de uma pessoa pecadora somente com azeite, que simboliza a unção do Espírito Santo. Então Deus já falou conosco através do louvor e vai continuar falando conosco através da palavra do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Lucas, Atos, capítulo de número 19. Atos, capítulo de número 19. Abra de deixar na mão, eu vou pegar o esboço aqui do papel. Melhor que o papel não tem. Graças a Deus. Vamos, Atos, capítulo de número 19, versículo de número 1 até o versículo de número 7. Nós iremos iniciar uma série de mensagens sobre a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus, aquele que o mundo não pode receber e não ver, mas nós que aceitamos a Jesus, sentimos que somos morada dele e é ele que nos conduz nessa vida, amém? Atos capítulo 19, versículo 1 até o versículo de número 7. Glória a Deus. Todos acharam? Diga amém. Todos acharam, irmãos? Amém. Diz assim a palavra: e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E impondo-lhe as mãos, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui na Tua casa mais uma vez, Senhor Deus, nesse puro ensino da Tua palavra. E nós queremos aprender mais sobre as Tuas Escrituras, Senhor Jesus. Queremos não sermos abençoados nesse dia, mas queremos nos transformar em bênçãos para a vida de outras pessoas. Que o Senhor, através da Tua palavra, nos dê graça para ganhar almas para o Senhor, através da pessoa do Espírito Santo que convence. Nós pregamos e o Espírito Santo é que fala aos corações que estão abertos para receber a palavra. Então, fala conosco. É isso que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, e nós dizemos amém. Glória a Deus. Irmãos, o livro de Atos é um livro que todos sabem. O autor desse livro é Lucas, o médico doutor Lucas. E Lucas vai narrar a terceira viagem missionária de Paulo à cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso é uma cidade idólatra, onde existe lá uma deusa Diana, que eles adoram essa deusa. E Paulo, ele vai chegar até essa cidade. É o começo da igreja primitiva, lá no capítulo número 1 de Atos, quando Jesus sobe aos céus e os discípulos fitam os olhos olhando Jesus subindo para voltar
ao Pai, Jesus ele vai dar uma ordem para os seus discípulos dizendo: ficai em Jerusalém, para que do alto venham ser todos revestidos de poder. Mas não é fácil para nós que lemos hoje, depois de 2024 anos, para nós que não é muito fácil o que Jesus disse: ficai em Jerusalém. Mas a igreja aqui, ela era conhecida como caminho, não era ainda conhecido como os cristãos. Vai ser conhecido na igreja de Antioquia, quando a igreja de Antioquia se forma de pessoas gentílicas. O que eram gentílicos? Pessoas que não conheceram a lei de Moisés, eles não são judeus, eles são estrangeiros, assim como eu e você. E essa igreja era revestida, cheia de gentios. E como Pedro veio ser chamado por Deus para pregar para os judeus, Paulo veio a ser chamado por Deus para pregar para os gentios. Então a igreja ela começa diante de uma ordem de Jesus e diante de uma promessa. Toda promessa ela vem seguida toda ordem vem seguida de uma promessa. Toda obediência vai gerar na sua vida uma promessa. Pode ver na Bíblia inteira, quando a pessoa obedece, Deus libera uma promessa sobre a vida daquela pessoa. Então não era fácil, por quê? Porque Roma está perseguindo a igreja. Roma está perseguindo a igreja, está matando os crentes. Mas esses discípulos, liderados por Pedro, eles resolvem ficar em Jerusalém. E depois que Jesus ele é ressurreto, depois que Jesus ressuscita ao terceiro dia, a palavra vai dizer que ele apareceu para os seus discípulos. Ele aparece para Maria, ele aparece para os discípulos no cenáculo. A palavra diz também que as pessoas são ressuscitadas, algumas voltaram a viver, saíram do sepulcro, voltaram a viver. Ele aparece para os discípulos em Emaús. Então quer dizer, cada pessoa ali, depois que Jesus ele ressuscita, muitos que creram viram Jesus. Muitos que creram viram Jesus. E Paulo, ele é um que foi resgatado para o Evangelho quando ele está indo para a ilha de Damasco e ele cai do cavalo, e os irmãos sabem a história. Então Paulo ele está sendo missionário da igreja. Ele foi escolhido nessa igreja através de oração e jejum. Paulo foi escolhido, mas ainda Saulo com Barnabé. Barnabé é o seu líder e Saulo ainda é novo, e ele é escolhido através de um jejum, uma oração que a igreja faz para ser um missionário e pregar a palavra de Deus. Ele sai com João Marcos para fazer a obra, e chega um momento em que Paulo não quer mais levar João Marcos, que é Marcos, e Barnabé sai com Marcos e Paulo sai com Silas. E Paulo vai fazendo as suas missões, vai fazendo as suas pregações, vai fundando igreja. Até que ele chega nessa cidade de Éfeso. E quando ele chega, ele fica feliz porque ele vê alguns discípulos, vai dizer que eram 12 varões. E ele fala: se são discípulos, se conhecem Jesus, eu vou andar junto com ele. E se você ler, Apolo também estava lá, junto com Áquila e Priscila, que faziam tenda junto com Paulo. E Paulo se achega a esses 12 e pergunta para eles e fala assim: vocês já receberam o Espírito Santo quando cresces? E pasmem, né? E tem muita gente assim na igreja. Ele creu em Jesus, ele foi batizado, batismo de João. O batismo de João significa assim: eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu não presto, a palavra é essa, e eu vou aceitar Jesus. É isso. E crendo em Jesus, eu vou fazer aquilo que me é ordenado, que é o quê? Ser batizado nas águas. E depois que eu for batizado, o batismo do arrependimento é o início. Mas para você perseverar, continuar na igreja, para que Deus supra as suas necessidades espirituais, as suas fraquezas, a carnalidade, você tem que buscar o batismo do
Espírito Santo. Mas esses 12 aqui nem conheciam o Espírito Santo. É assim que eles vão falar, olha o que eles dizem. E eles disseram que eram batizados no batismo de João, versículo 4. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce, que após ele de vir, e isto é em Jesus Cristo. E Paulo ele não se contenta em ver aqueles homens conhecendo metade daquilo que Jesus prometeu. Por quê? Porque Jesus ele anda durante 40 dias falando, ficai em Jerusalém, ficai em Jerusalém. E esses homens não conheciam. Estamos no capítulo 19, o Espírito Santo já veio, já desceu, 120 pessoas do cenáculo. Eles estão seguindo Jesus, mas estão seguindo Jesus sem o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo, irmãos, não dá. Não dá. Sem o Espírito Santo você se torna um crente carnal. Então, para que você realmente usufrua de todas as bênçãos que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos ser batizados pelo Espírito Santo. Em Mateus 16:18 vai dizer assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Quando você vai ler o capítulo de número 4, vamos lá, capítulo de número 4, você vai ver que a igreja, após Pedro ter pregado no cenáculo, após o Pentecostes, no capítulo 2, agora eles estão sendo perseguidos. A igreja está sendo perseguida no capítulo de número 4. Mas essa perseguição da igreja, perceba, é de dentro para fora ou de fora para dentro? É de fora para dentro. O que os romanos querem fazer? Eles querem acabar com o início da igreja. Eles querem acabar com o avivamento da igreja. Pedro, na sua primeira pregação, ele prega e ganha quantas pessoas para Jesus? 3.000 pessoas. Isso no capítulo de número 2 de Atos. O Pentecostes, que você sabe, você conhece. Somente se é assembleano, você conhece. Mas no capítulo 4, Pedro, mesmo com a perseguição, continua movido pela promessa de Joel, capítulo 2, versículo 28, que falou que Deus ia derramar o Espírito sobre toda carne, sobre nós. E Pedro, ele não para, ele continua o quê? Ele continua pregando a palavra. E ele vai pregar a palavra e vai ganhar agora mais 2.000 homens para Jesus. Então a igreja aumentou de 120 que tinha, agora tem 3.000 e agora aumentou para 5.000. É mérito de quem isso daí? Mérito do Espírito Santo na vida de Pedro. Diga assim: se eu quero ganhar alguém para Jesus, eu dependo do Espírito Santo para me dar palavra, e para que o Espírito Santo que esteja em mim atinja um coração que esteja quebrantado para receber essa palavra. Então, no capítulo 4, a igreja está sendo perseguida pelos fariseus, está sendo perseguida por Anás, está sendo perseguida por Caifás. E no versículo de número 8, você está no capítulo 4 aí? Vamos ler. Então, 4, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que está são diante de vós.
E ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual vós postados por cabeça de esquina. Por que Pedro está sendo interrogado? Porque quando ele vai para a oração, na hora nona, junto com João, tem um homem que não pode entrar no templo. Você lembra do coxo? O coxo é uma pessoa que não é aleijada, ele anda mancando. Ele não é aleijado, ele anda, mas ele anda mancando. E no templo, na igreja, naquele tempo não podia entrar cego, não podia entrar leproso, não podia entrar paralítico, não podia entrar qualquer pessoa que tivesse defeito na orelha, qualquer coisa. E quando Pedro e João estão chegando para a oração, esse homem ele vai pedir esmola para todo mundo. Ele vai pedir esmola para todo mundo. E Pedro e João já conhecem que aquele homem vai pedir esmola. E aí eles chegam e Pedro fala assim: olha para mim, olha para mim. E esse homem vai olhar para ele. E Pedro vai dizer assim: olha, eu não tenho nem prata e nem ouro, mas eu estou cheio. Estou cheio do quê? Do Espírito Santo de Deus. E o coxo não vai levantar. É Pedro que levanta o coxo. Você pode ler. O coxo não vai levantar, mas Pedro é que levanta o coxo. E quando ele levanta o coxo entra no templo, saltando, pulando e glorificando a Deus. Pergunte: o que fez Pedro fazer com que esse coxo, além de andar normal, pulasse? Não foi Pedro, mas foi o Espírito Santo de Deus. Então, se você e eu estamos aqui na igreja, queremos viver cura na nossa casa, queremos viver milagre, queremos viver algo sobrenatural da parte de Deus, não adianta ficar na igreja e não buscar ardentemente o batismo com o Espírito Santo de Deus. Então Pedro, ele, mesmo a igreja sendo perseguida, a igreja não para. E eu queria falar sobre isso hoje. O que faz a igreja continuar na terra, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à tentativa de Satanás, tem uma resposta: é o Espírito Santo de Deus que mora dentro de todo membro batizado no Espírito Santo na igreja. Por quê? Porque primeiro eu quero falar das tentativas de Satanás de parar a igreja. Então primeiro eu queria que você anotasse aí. Primeiro, capítulo 4, perseguição de fora para dentro. A perseguição para o crente carnal, mas a perseguição não para o crente cheio do Espírito Santo de Deus. Vou dizer de novo para você. A perseguição faz o crente carnal desanimar, ele para, ele não quer mais vir, ele larga tudo aquilo que Cristo fez pela vida dele, ele não dá valor. Mas o crente cheio do Espírito Santo, mesmo fraco ele vem, mesmo passando necessidade ele vem, mesmo enfermo ele vem por quê? Porque ele está fraco, mas o Espírito Santo de Deus o faz forte, dá ânimo para ele. Então nós temos que ardentemente buscar o quê? Buscar o batismo com o Espírito Santo de Deus. E nem era isso que eu ia pregar, mas já estou pregando. Segunda coisa, diga assim: perseguição de dentro para fora, infiltração dentro da igreja. Eu vou provar para você, capítulo de número 5 que nós lemos como ofertório. Ananias e Safira. É um problema dentro da igreja. Por quê? Porque é um problema dentro da igreja. Enquanto a igreja primitiva estava buscando o batismo com o Espírito Santo, poder, autoridade do Espírito Santo, Ananias e Safira estavam buscando o quê? Reconhecimento de si próprio. E hoje em dia, ao invés de muitos buscarem a intimidade com Deus, buscarem o batismo com o Espírito Santo para poder realmente
ter amor à igreja, ter amor aos irmãos. Não, estão esperando o quê? Reconhecimento próprio. Você pode ver que Pedro, ele vai dizer aqui no versículo 3 do capítulo 5. Pedro cheio do Espírito Santo. Não foi ninguém que falou para Pedro, mas Pedro cheio do Espírito Santo viu a intenção de Ananias e Safira dentro da igreja de Jesus. E ele vai dizer assim no versículo 3, ó. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Agora eu quero que você volte aqui em Atos 2. Atos 2. Versículo de número 37. A igreja está começando, e o combustível da igreja até hoje é o Espírito Santo de Deus. Então a igreja está começando, são as primeiras conversões da igreja. E olha o que diz no 37. E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas peraí, eles estão chegando na igreja, já estão recebendo o batismo do arrependimento, e já estão buscando o quê? O batismo do... Porque Pedro sabia, se eles ficarem só no batismo de João, daqui a pouco eles vão embora. Então Pedro já chama eles, batiza eles e fala: olha aí, sejam batizados também no Espírito Santo. Vamos continuar. 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então eles, arrependidos, receberam uma promessa sobre a vida deles de transformação e também transformação dos filhos deles, da parentela. Olha aí, é como se o Espírito Santo enchesse a minha casa, que é o meu corpo, e através de mim a presença de Deus exalasse também nos meus filhos, nos meus netos. Alguém está recebendo isso? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele influencia a busca de Deus dentro da sua casa, aonde ele é inserido. Presta atenção. E daí versículo 40. E com muitas outras palavras isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha a igreja, a igreja primitiva, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e perseveravam, ou seja, não paravam. Eles estão sendo perseguidos por Roma, estão sendo perseguidos pelos fariseus, mas eles não param. Por quê? Porque Mateus 16:18, Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E continuam. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, ou seja, não tinha divisão a igreja, porque o Espírito Santo, ele não afasta, ele aproxima as pessoas. E no partir do pão e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades, fazendas, repartiam com todos, segundo cada um havia de vista. E perseverando, olha, de novo, unânimes, todos os dias. Quantos dias eles iam para o templo? Não era de terça, não era de quinta, não era de domingo? Era todo dia. E eles perseveravam. Aleluia.
e comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha aí, o Espírito Santo traz comunhão, o Espírito Santo traz perseverança, o Espírito Santo traz amor uns dos outros, e o Espírito Santo salva pessoas. Salva pessoas. Eu profetizo, irmãos, que essa igreja venha a ser uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque lá no capítulo 5, quando Ananias e Safira eles quebram o princípio, foi falado aqui através daquela pregadora que veio aqui: quando você quebra o princípio te quebra. E Ananias e Safira quebrou um princípio que era da ordem de Jesus: encheio do Espírito Santo, tenha comunhão uns com os outros e não minta a Deus. A partir do momento que eles morreram, foi exemplo para aquelas pessoas, e foi também manifestação de que Deus realmente estava naquela igreja. Eles viram que não era brincadeira, que o Senhor estava naquela igreja. É por isso que vai dizer: e no povo havia temor. Ou seja, eu não vou fazer de qualquer jeito, eu vou dar o meu melhor, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ele não dá metade, ele dá tudo para Deus. A mente é cauterizada em Deus, Você pode ver que o próprio Pedro, ele vai dizer: é melhor servir a Deus do que servir a homens. Ele não está falando um discurso de rebelde, não, ele está falando assim, que os fariseus, que Anás, que Caifás, que o governo de Roma estão perseguindo a igreja, ou seja, a verdade. E Pedro vai dizer: é melhor morrer com a verdade do que viver com a mentira. Isso é o Espírito Santo de Deus. O que você vê hoje é que o mundo está influenciando os crentes carnais. Alguns estão dizendo assim: mas não é bem assim. Será que era assim que estava escrito na Bíblia? Não. O crente cheio do Espírito Santo, ele tem a mente cauterizada em Deus. Nós respeitamos as autoridades, desde que as autoridades respeitem os valores e princípios de Jesus. Quem está comigo, diga amém. Amém. Nós não iremos ceder, nós iremos perseverar, nós iremos continuar, nós iremos continuar marchando, e as portas do inferno não prevalecerão em uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Você recebe essa palavra? Então, tentativas de Satanás parar a igreja, e quanto mais ele perseguia, mais a igreja aumentava. Diga assim: a perseguição não para o crente cheio do Espírito Santo de Deus. Problemas internos, essa igreja teve problema interno. Lembra que eu disse? A primeira é de fora para dentro. Isso já é esperado. O mundo vai vir contra a igreja, isso é esperado. Mas o que não é esperado é quem está dentro da igreja e contra Deus e contra a comunhão da igreja. Mas acontece ou não? Por quê? Porque essas pessoas não têm o Espírito Santo de Deus. Elas estão aqui se escondendo no Evangelho, se escondendo atrás da Bíblia. A verdade é essa. Mas só que Deus trata. Deus tratou aqui e Deus continua tratando hoje. Então, a terceira coisa que eu quero dizer para você, terceira coisa que Satanás ele vai tentar, diga assim: distração e murmuração. Vamos lá no capítulo 6 de Atos. Distração e murmuração. Olha o capítulo 6, o que vai dizer. É a primeira vez que a igreja vai levantar um corpo diaconal. É a primeira vez que vai ter a necessidade disso. Antes não tinha. Os diáconos, que hoje são diáconos, são porque foi instituído aqui no capítulo 6. Talvez você não sabia, mas o ensino é para isso. Olha o que diz aqui. Ora, naqueles dias,
crescendo o número dos discípulos. Houve uma murmuração. Não é? E desde aqui já tem murmuração na igreja. E quando a pessoa murmura, eu falo para a pastora Sara, eu falei, não, isso daí já é antigo, não é só aqui, é da igreja inteira. Olha aí, presta atenção. Murmuração dos gregos contra os hebreus. Lembra que é uma igreja que tem gentios, mas também tem judeu, e eles começam a murmurar entre eles. Então a comunhão aqui já está cedendo. Começou bem, mas agora tem alguém que murmura, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Preste atenção, irmãos. A murmuração começou, sabe por quê? Porque os gentios entraram na igreja, os gregos, e eles têm viúvas. E as viúvas dos gregos vão dizer que os apóstolos só vão visitar as viúvas dos judeus, e elas querem atenção para elas. E os discípulos, cheios do Espírito Santo, eu disse o quê? Eles não vão dar bola para a murmuração. Eles não vão fazer crescer a murmuração, dar ênfase para a murmuração. Eu aprendi isso no ministério. Quanto mais você enche Satanás, maior ele fica. Murmuração é coisa de Satanás. Então o que eles vão fazer? Eles vão resolver o problema. Eles vão levantar um corpo diaconal. Para quê? Para atender todas as viúvas, tanto a dos gregos quanto a dos judeus, e a murmuração vai cessar. Presta atenção. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e servamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões. Quantos varões? 7. Entre eles vai estar um muito importante, Estevão, de boa reputação e cheios do... Sabe por quê? Para não falar bobeira quando chegar na casa da viúva. É isso. O pessoal vai fazer visita, ao invés de fazer visita, ele faz fofoca. Mas não, cheio do Espírito Santo. Ele não vai dar lado para a murmuração. Ele vai chegar: a senhora precisa de assistência? Então estão aqui os diáconos da igreja para te assistir. Acabou a murmuração. Olha essa igreja. Será que é ensino para nós hoje ou não? Sim. Vamos continuar. Glória. Escolhei, pois, irmão, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós, olha o que está escrito aqui: perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, e os que apresentaram entre os apóstolos a estes, orando-lhes impuseram a mão, e crescia o quê? A palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número de discípulos e grande parte dos sacerdotes, ou seja, dos obreiros da igreja, obedecia à fé. Por quê? Porque eles não estavam se importando com a murmuração, eles estavam se importando em pregar a palavra. Só o Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus. Eu costumo dizer, eu aprendi assim, me formei obreiro assim: se a palavra não resolver, não é gabinete pastoral que resolve. Por quê? Porque enquanto você está aqui com a Bíblia aberta, você está sendo usado por Deus. Mas quando você não está, de repente o homem carnal te faz falar coisa que você não deveria. É o seu eu que vai, não a palavra de Deus que vai. Então o que eles fizeram? Primeiro, preste atenção no que eu quero que você saia aprendendo hoje. Primeiro, Satanás quis estragar com essa igreja. É isso que eu estou falando.
mas não conseguiu. Por quê? Porque tinha homens e mulheres cheias do Espírito Santo. Primeiro foi a perseguição não calou a igreja continuou aumentando. Aí Satanás usou alguém, né? Ananias e Safira, colocou um problema interno, mas também não resolveu, porque Deus cuidou deles. Os discípulos nem precisaram colocar a mão, foi Deus que tirou do meio deles. Olha aí, presta atenção. Sempre que tiver alguém querendo atrapalhar a obra de Deus, não coloca a mão não. Jesus não colocou a mão em Judas, ele mesmo se enforcou. E aí, terceiro, o que aconteceu? Problema interno. As viúvas começaram a murmurar, para distrair o quê? O foco dos discípulos. Mas o Espírito Santo não deixou eles perderem o foco. Diga assim para você mesmo: eu não irei me distrair e nem perder o foco em Jesus por causa de murmuração dos outros. Eita glória! E eu não perco o foco, irmãos. Eu sei que Ele morreu por mim na cruz. Eu sei que não valia nada. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu não vou perder o foco por pessoa que murmura. Eu não vou perder a minha salvação na igreja por causa de murmuração dos outros. E você leva essa lição para você também. Não perca o foco é Jesus. Jesus. Romanos 14, 12, cada um de nós, de maneira que cada um de nós dará conta a Ele naquele grande dia. E eu vou para o último agora, para a última, que é a igreja. Diga assim: a igreja continuou pregando a palavra com autoridade. Vamos lá, capítulo 7, versículo de número 55. Glória a Deus, aleluia. A igreja continuou. A perseguição veio de fora para dentro. A perseguição, o problema veio de dentro para fora. A murmuração aconteceu, mas a palavra continuou sendo pregada. Olha capítulo 7, versículo 55. Vamos no 51, porque daí dá para entender o contexto do 55. É uma pregação de Estevão, que foi separado ao diaconato, ao qual eu já falei aqui na palavra. Mas olha aí. Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Versículo 50, do capítulo 7. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido. É ele pregando para o povo. Vós, ele está pregando para os judeus, sempre resistis ao. Vocês vão dizer, sempre resistis ao. Então eu vou melhorar para você. Toda pessoa que resiste a ouvir a voz do Espírito Santo não muda de vida dentro da igreja. Ela fica sempre a mesma coisa, murmurando, reclamando, não sai do lugar, e Deus não pode fazer nada por ela. É isso que Estevão está falando. Assim vós sois como vossos pais. É o mesmo erro dos seus pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais. Ele está fazendo uma indagação. Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Está pregando com autoridade Estevão para os judeus. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. E ouvindo eles isto, deram glória a Deus ou não? Eles deram glória a Deus? Ficar com raiva. Às vezes a pregação da verdade vai causar raiva naquele que está ouvindo, mas continua pregando do mesmo jeito. Porque a pregação, irmãos, não é do homem, a pregação é de Deus. Ele está pregando, ele conhece a palavra. Se você estudar essa pregação, é a pregação que mais versículos bíblicos, mais palavras da Bíblia, dos profetas, foi aqui na pregação de Estevão. Em toda a Bíblia, foi uma pregação de autoridade, de conhecimento teológico. E ele não recebeu um glória, ele não recebeu um aleluia, ele não recebeu um aplauso. Sabe o que ele vai receber? Pedrada.
Pedrada. Ele está cheio do Espírito Santo, ele conhece teologia, ele prega a verdade com autoridade, mas só que ele não vai receber aplauso, ele vai receber pedrada. Nem sempre o aplauso do povo é sinal que Deus está aprovando a sua conduta. Muitos se perdem, porque fica naquela coisa da carne, quer tirar fotinha, quer ser aplaudido, quer ouvir glória, e de repente pregam o que não era para pregar, o que Deus não mandou. Mas a pessoa cheia do Espírito Santo, ele não está preocupado de quem vai ouvir, ele está preocupado com o mensageiro que pediu para ele pregar. E aí Estevão está pregando, olha lá, vamos continuar. Olha o que diz: e ouvindo ele, 54, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Olha a situação. Imagine, você está chegando, aí o pastor apresenta, você é o pregador da noite. E aí você está pregando, o povo está com raiva, e agora está rangendo o dente. Aí o pregador pergunta: mas o que for? Me matar agora. E é isso que vai acontecer. Mas ele está cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo, repita comigo: uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele está preocupado em agradar a Deus. Doa quem doer, que ranja dente, que murmure, que ache raiva, que interessa em entregar aquilo que Deus mandou entregar. Aleluia. É isso aí. Mas ele, olha o comportamento de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele não foi embora, não. Ele também não começou a bater no povo através da pregação, não. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Nossa, ele devia dar uma glória a Deus. Agora sim. E Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à minha mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Uma pessoa cheia do Espírito Santo perdoa, mesmo sem a pessoa merecer. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Não é sair pulando, rodando, é você perdoando as pessoas. Perdoando, porque rodar é fácil na igreja, pular é fácil, o duro é perdoar quem lhe apedreja. Isso é um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Ele está pregando, o povo está apedrejando, mas ele está perdoando, e ele olha para o céu e vê Deus, vê Jesus, e os céus abertos para ele entrar. Diga assim: quer ver o céu aberto? Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Eu creio que Jesus deixou o Espírito Santo de Deus para nós, para a gente viver um pouco do céu, mesmo vivendo na terra. Mesmo vivendo. Último. Você acha que a igreja parou aqui ou não? Estevão foi apedrejado porque pregou a palavra. Engana-se o pregador que vai só receber aplauso do povo, vai receber pedrada também. Receber pedrada, vai ter que estar cheio do Espírito Santo. A igreja continuou, diga: a igreja continuou. E vamos lá, para terminar, o mesmo que apedrejou, agora ele vai ser encontrado por Deus. O mesmo. Atos 9, versículo de número 15. Você lembra que Saulo ainda estava ali
com as vestes de Estevão nos pés. E ele era perseguidor. Versículo 15 do capítulo 9 de Atos. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa, e pondo-lhes a mão, o irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que de uma escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Diga assim: o Espírito Santo, ele tira a minha cegueira. Muitos estão se perdendo, estão cegos dentro da igreja, estão vendo a vida dos outros, estão vendo a murmuração dos outros, estão esquecendo que esse local Jesus fez para que nós nos preparássemos para ter uma vida eterna junto com Ele. Então nós iremos ficar de pé agora e pedir: Senhor, tira a minha cegueira, tira a minha cegueira, tira a minha fraqueza, coloca a minha vida diante de Ti como foi no primeiro amor. Eu me lembro, a primeira vez que eu entrei na igreja, eu não sabia nada de igreja, mas o pastor fez o apelo, eu fui lá na frente, eu era cego e voltei enxergando. Eu era cego e voltei enxergando. Vim do mundo, 25 anos, que eu me batizei com 25 anos, mas nunca mais, irmãos, voltei para trás, nunca mais. Ninguém tira aquilo que Deus colocou. Ninguém tira. Ninguém tira. Ninguém pode tirar aquilo que Deus colocou dentro de você. Você é casa do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer assim: eu sou casa do Espírito Santo de Deus. Ninguém vai me tirar daqui. Eu vou perseverar até o final. Aquele que perseverar, dar-te-ei a coroa da vida. E aí o livro de Atos, ele continua. E se a gente fosse falar, não ia ter conteúdo para as próximas, né? Mas o livro de Atos, ele continua. Ele continua até o capítulo de número 28. E de tanto Roma perseguir a igreja, e a igreja resistia à perseguição, de tanto Roma perseguir os cristãos e a igreja continuar militante, sabe o que vai acontecer? Roma vai declarar a religião do cristianismo como religião verdadeira, não seita. A igreja perseverou e virou religião aceita em todo mundo, todo mundo. Por quê? Porque ela perseverou, ela não desistiu. E até Roma teve que engolir. Até Roma teve que engolir. Porque o cristianismo foi feito na base da dor, na base da cruz do Calvário, mas o que fez o Senhor vencer foi a ajuda do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. O que vai fazer eu e você continuar e vencer nessa vida é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Quando você estiver fraco, peça força para Ele, Ele vai te fazer forte. Quando você estiver desanimado, peça força para Ele, Ele vai te animar. Quando você estiver querendo murmurar, você vai lembrar: Ele entregou a sua vida por mim. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, preguei a Tua palavra, Senhor. Teu Espírito Santo continue conosco, nos encorajando, nos fortalecendo, Senhor, abrindo nossos olhos, ó Pai, as escamas dos nossos olhos, ó Pai, que possamos, ó Pai, ser peças, Senhor Jesus Cristo, de união dentro da igreja e não de desarmonia dentro da igreja. Tira da nossa boca a murmuração e coloca na nossa boca exaltação, louvor, canção de louvor a Ti, Senhor Deus.
Pai, tira, Senhor Deus, tudo aquilo que nos afasta do centro da tua vontade e reveste os teus filhos, ó Pai, com o teu Espírito Santo. É isso que nós oramos e já te agradecemos, certo da vitória, no nome de Jesus. Se você foi abençoado,